autor do livro, né, que a gente está lançando hoje. E a ideia, então, é falar um pouquinho sobre a nossa tradição de horror no Brasil, dando um panorama, né, a gente fez isso com o Oscar. Falar um pouquinho também sobre o que vem sendo produzido de mais impactante, de mais inovador. A gente teve isso com o Alcebiades. E a gente queria um clássico também, né? Então, como nós tivemos um encontro aqui na semana passada sobre o Drácula, e o Felipe acabou gostando bastante das discussões, ele pediu para a gente transformar a conversa desse encontro numa palestra. E então, eu peguei um ensaio que eu escrevi há alguns anos e resumi ela para a gente poder tratar de um aspecto desse romance. Porque existem inúmeras formas de a gente tratar esse romance. Nós podemos encontrar estudos sobre gênero no Drácula, sobre raça no Drácula, sobre capital no Drácula, sobre os efeitos de horror dele, a tradição gótica nele, a tradição da literatura vampírica alcançando o clímax nele. Existem várias formas de lidar com esse romance, né? Ele é muito rico como objeto de análise. Então o que aconteceu foi que eu escolhi um tema que eu não via ser estudado muito, né? Então eu peguei a questão dos duplos e das dualidades. Isso por quê? Porque muita gente conhece o Drácula pelo Scooby-Doo, pelo Frutili do Drácula, pelos sucrilhos especial de terror, pelas máscaras de Halloween, pelos filmes, mas as pessoas hoje que leem o romance são muito mais escassas, são muito mais raras do que as pessoas que estão realmente pegando só essa parte pop. Né? Isso levou então a essa afirmação aqui de um editor italiano de que o Drácula ele é célebre demais para ser lido. Né? Daqueles livros que as pessoas acham que conhecem, mas só conhecem as adaptações, que geralmente pegam um aspecto ou outro. Né? Geralmente as adaptações vão pegar o enredo do Drácula. E mesmo assim, para você fazer um longa-metragem, por exemplo, você precisa cortar muita coisa. Né? Você tem um romance extenso, né? É um romance epistolar, ou seja, ele é todo composto por cartas, por diários, por gravações fonográficas, e sempre estão mostrando pontos de vista em primeira pessoa dos personagens, que é algo que já se perde quando você faz um filme. Né? Alguns poucos filmes tentam reproduzir isso quando colocam um personagem escrevendo um diário, mandando uma carta, ou até gravando, né, como o Coppola fez no Bram Stoker's Drácula, mas geralmente isso não é feito, né? Você tem só a ação. O que acontece é que muito do que a gente acha normal no Drácula foi criado pelo Stoker. Né? Então, muito do que a gente vê como algo normal, por exemplo, da apresentação que se faz de vampiros na literatura, começou aqui. Então vocês têm, por exemplo, uma leitura que a gente pode fazer, que é uma leitura um pouco mais simbólica do que uma leitura feita de um filme, por exemplo, de vampiros atual. Porque hoje você pode pensar, poxa, o vampiro não tem reflexo. Isso é da morfologia do vampiro. Você não estranha o fato de um vampiro não ter reflexo. É algo da natureza desse ser sobrenatural. Então, aqui a gente tem uma coisa diferente, que é o seguinte: a gente pode se perguntar por que cada coisa acontece ali. Afinal de contas, você tem uma tradição vampírica anterior, mas muito do que aparece na caracterização dos vampiros foi pela primeira vez trabalhada neste romance. E como você trabalha algo pela primeira vez, você pode se questionar por que isso foi feito dessa forma. Então existe uma carga simbólica muito grande na representação dos vampiros, que eu acho que está estruturada no romance, e que muita gente perde de vista, né, essas sutilezas que só conhecem realmente o grosso da ação, o enredo, e consegue resumir o que acontece sem saber o que pensam as personagens, suas motivações, né, e como as cenas são, por exemplo, contrapostas em alguns casos. Né? Então vamos tratar um pouquinho disso. A gente pode começar, por exemplo, falando sobre o que havia antes na Inglaterra, né, com relação à crença na existência de vampiros no folclore. Né? E, diferentemente de outros lugares, como o leste europeu,
Na Inglaterra, a ideia do vampiro estava muito associada à maneira como a igreja tentava coibir o suicídio. Então havia essa noção do suicídio como um pecado mortal, um pecado sem perdão. E a igreja, então, para tentar coibir isso, tinha uma difusão dessa crença de que o suicida não seria aceito no solo consagrado, eles não poderiam ser enterrados em igrejas nem em cemitérios. Portanto, havia uma lei que obrigava que eles fossem enterrados em encruzilhadas, e o corpo desse suicida ele estaria vulnerável, ou seja, a alma desse suicida não iria nem para o céu nem para o inferno, ficaria presa no corpo. E presa no corpo, ela estaria sujeita à influência demoníaca do diabo. Portanto, todas essas tentativas de apavorar as pessoas em relação ao suicídio foram criando uma ideia de que esse morto que se matou vai voltar a perambular entre as pessoas vivas como uma espécie de marionete do diabo. Então é a força demoníaca que faz com que essa pessoa volte a beber o sangue dos seus amados, dos seus parentes, dos seus vizinhos. E para isso, então, havia na Inglaterra uma tradição de cravar uma estaca no peito dos mortos, que foram enterrados encruzilhados por terem se matado, para que eles não tivessem condições de sair, de se desenterrar. Né? E isso era algo que não tinha ainda uma relação tão direta com a lenda do vampiro do leste europeu. Até que em 1850, um tratado francês, um tratado sobre as aparições do Augustin Calmet, um beneditino, foi traduzido para o inglês. E aí o que acontece? Você tem uma série de relatos sobre aparições de cadáveres que não se decompunham, né, de exumações que mostraram cadáveres num estado que eles denominavam como estado vampírico, isso a partir de 1730 mais ou menos. E esse tratado vai fazer um apanhado de toda essa supressão, todas as matérias de jornal que saíram, as diligências reais, as imperatrizes, por exemplo, que pediram para que suas perícias médicas fossem atrás dessa investigação, resultaram em perícias como o Visual et Repertum, que vão falar claramente, olha, foram encontrados tantos cadáveres em estado vampírico, no cemitério tal, no dia tal, como se fosse algo realmente comprovado pela ciência da época. E isso foi a causa de uma histeria vampírica. Então vocês têm, numa época que é pleno iluminismo, as pessoas acreditando em cadáveres que não se decompunham, que voltavam para beber o sangue das pessoas. Só que esse tratado ele foi feito com um intuito muito claro de dizer que esse tipo de crença não cabia mais naquele tempo. Só que quando você pega 150 histórias e compila num livro para só no final falar que aquilo é superstição, às vezes você tem um efeito contrário. Então, as pessoas que publicavam só um trecho desse material faziam o quê? Difundiam ainda mais o temor dessas criaturas. Os poetas que liam esse tratado usavam isso como base para suas obras. Vocês têm na Alemanha, no Sinfelder, no Goethe, vocês têm uma série de narrativas, por exemplo, o Vampiro do Polidório, na própria Inglaterra, a primeira narrativa de prosa, os vampiros. E você vai construindo, então, um espaço para uma literalização do folclore. Você vai criando um campo em que algo que era visto como ignorância do camponês passa a ser visto como tema para a alta literatura, para a poesia. Uma coisa que ajudou isso a acontecer foi o fato de essa narrativa do Vampiro do Polidori ter sido atribuída ao Byron quando foi publicada. Por quê? Porque ela era um rascunho do Byron que foi tomada de empréstimo pelo médico dele e terminada. Em vez de você ter ali um homem que morre e volta sem nenhuma explicação do porquê, você passa a ter expressamente um vampiro. Né? O Byron era muito famoso, né? Esse conto foi publicado 2 vezes naquela época e várias outras narrativas se seguiram, na Alemanha, na França. Houve adaptações para o teatro, especialmente na França. Então, com o tempo, essa ideia da Inglaterra de
você usar o vampiro como uma espécie de alerta para que as pessoas não pequem, porque elas podem ser condenadas a uma morte em vida, se misturou com as histórias desses mortos que vão estar juntos com o meu sangue, os seus entes queridos, essa lenda do leste europeu, virou literatura e você tem uma grande tradição que vai ter, por exemplo, o Vale do Vampiro, que é o Penny Dreadful, que são pequenos fascículos, panfletos, vendidos nas ruas semanalmente a preço de 1 centavo. Então as pessoas tinham acesso a essa literatura barata. Esse folhetim especificamente foi muito popular. Ele teve 220 capítulos, ficou durante 2 anos sendo publicado toda semana. E ele trata de um nobre vampiro, assim como é o Vampiro do Polidori, né, de 1920, que partiu dessa ideia do Byron. E você de repente tem então, esse estereótipo sendo criado. Um aristocrata, vampiro, poderoso, mas ao mesmo tempo com um certo magnetismo, com um certo carisma. E aí você tem outras obras que vão criar enredos que funcionam bem para esse tipo de personagem. Existe uma narrativa francesa, por exemplo, chamada A Morta Apaixonada, do Théophile Gautier, que tem essa estrutura que a gente conhece hoje como estrutura clássica do conto de vampiro. Um padre se apaixona por uma mulher, uma estrangeira, começa a se perder com ela, começa a entrar num mundo de devassidão com ela. Ele começa a ser sugado para ele, percebe que há algo de errado nela, ela é uma vampira, ele percebe isso, mas não consegue reagir a ela, não consegue impedir os avanços dela. E aos poucos, as pessoas vão tentando resgatar ele dessa vida, montam uma força-tarefa para caçar essa vampira e enfiar um estaca no peito dela. Depois você tem Carmila, do Jeremy Fanny, que vai fazer uma narrativa muito parecida, só que com 2 mulheres. Ele pega um poema do começo do século XIX chamado Cristabel, que tem passagens de homoerotismo, né, de lesbianismo, e vai transformar essa visitante misteriosa que leva uma moça a se apaixonar por ela em uma vampira. De novo vocês têm então uma moça, uma pessoa que está alheia ao perigo que a cerca, sendo seduzida, sendo vampirizada, e outras pessoas tentando trazer ela de volta para a normalidade, criando uma espécie de força-tarefa que inclui ali um militar, que inclui um professor, que inclui alguém que estudou os vampiros. Então é sempre um conjunto de diferentes talentos se organizando para quebrar esse desvio da norma e trazer de volta essas pessoas para uma normalidade socialmente aceita. E o Drácula vai pegar todas essas histórias e vai criar uma espécie de painel. Então ele pegou várias lendas, vários mitos e amalgamou tudo em uma coisa só, usando o enredo que já estava mais ou menos consagrado, de um estrangeiro aparecer, ameaçar as pessoas com vampirismo, juntarem uma força-tarefa para trás dele e ele ser finalmente destruído. Mas, como ele faz isso? Ele faz isso de uma forma que não havia sido feita antes, na dimensão em que ele fez. Por quê? Ele vai, por exemplo, consultar manuais de folclore transilvânico, ele vai buscar informações sobre os locais que ele vai usar como cenário. Então, ele vai ler, por exemplo, este livro aqui, de um diplomata inglês que vivia na Transilvânia, e vai colher nesse livro algumas informações. Por exemplo, a ideia do vampiro como Nosferatu, essa palavra vem daqui, a palavra Drácula vem daqui, ele vê lá como Drácula. Então Drácula, dragão, Drácula, filho do dragão. E nesses glossários que ele consultava sobre a Transilvânia, ele viu Drácula, dragão ou diabo. Palavra usada para se referir a alguém muito cruel, conhecido por sua coragem. E ele vai juntando esses elementos aos poucos e vai criar então uma história que se passa em um lugar que para a época era extremamente exótico. E a descrição que se fazia da Transilvânia na época era de que a Transilvânia era a fonte das superstições da Europa. Era um lugar onde a ciência não havia ainda conseguido
destruir a crença no diabo, nos gnomos, nos duendes, nos vampiros. E ele vai escrever, então, a Transilvânia e a Inglaterra no livro de uma maneira muito interessante. Ele usa a mesma palavra para se referir aos dois lugares em espaços muito diferentes no livro. Ele vai usar a palavra vórtice. Então ele vai falar que a Inglaterra é um vórtice do mais brilhante humanismo. Ele está falando da ciência, está falando da racionalidade, ele está falando do progresso industrial, ele está falando do progresso tecnológico. Vocês têm máquinas de escrever, vocês têm gramofones, vocês têm uma série de máquinas sendo usadas que eram o que havia de mais moderno na época. A Mina, por exemplo, o personagem do livro, ela é quase como se fosse uma hacker, assim, porque ela escreve na máquina de escrever, que era uma coisa extremamente avançada para a época, ela é descrita, e aí é uma coisa até meio triste hoje, né, mas era para ser um elogio, né, hoje é de muito mau gosto, mas para dizer que ela tem apreço pela ciência, pela tecnologia, o Bram Stoker fala que ela tem um cérebro de homem, por exemplo. E aí é uma boa forma, mas assim, no contexto, ele estava construindo essa imagem de uma mulher com uma penetração muito grande no mundo da tecnologia. Em contraste, ele fala que a Transilvânia é o local onde todos os vórtices das mais férteis imaginações confluíam. Ele fala que é onde o diabo andava sobre duas pernas ali. E ele descreve a Transilvânia como um espaço onde cada centímetro de terra foi banhado em sangue pelas guerras. Ou seja, é um espaço que está apartado da Inglaterra, né, ali no meio do leste europeu, e você tem então uma primeira criação de polos. Né? Você tem um polo de superstição e um polo de ciência. Né? A gente vai ver que isso vai se repetir várias vezes no romance. Então, por exemplo, como que a gente chega na Transilvânia? Havia um corretor imobiliário chamado Renfield, que foi enviado para a Transilvânia para vender terras na Inglaterra. Ele enlouquece e quando ele volta, ele é internado no sanatório com uma obsessão pelo sangue. Então ele começa, por exemplo, a desenvolver uma teoria, que vai ser importante mais para frente, vocês vão ver, de que o sangue é a alma, de que o sangue é a vida. Então ele vai pegar, por exemplo, pequenos insetos, ele vai pegar pequenas moscas e vai alimentar aranhas com essas moscas. Conforme ele alimenta essas aranhas com essas moscas, ele vai pegar essas aranhas e vai dar para pequenos pardais comerem. E depois, quando esses pardais tiverem comido várias aranhas, ele vai pegar um gato para comer esses pardais. Então, a ideia dele é que você acumula a vida, você acumula almas pelo sangue, e a ingestão do sangue é uma ingestão de alma. Isso é bem importante depois vocês vão entender por quê. Quando você vê isso no filme, fica parecendo que é uma coisa é gratuita, assim, ele enlouqueceu, ele quer se tornar um vampiro, portanto ele está se alimentando de animais, mas tem mais coisas por trás. Então, quando você percebe que esse cara está incapacitado de fazer o trabalho, eles pegam nessa agência do imobiliário uma espécie de estagiário, um cara que está começando a carreira, e colocam ele para terminar o serviço. E ele não tem, então, um vínculo empregatício formal com essa agência, ele não tem dinheiro, e o sonho dele, o nome é Jonathan, é se casar com a mina, que é essa moça que eu falei, que é super tecnológica, super, né, ela é órfã, mas ela é super esforçada, assim, e professora, né, tem toda uma série de virtudes vitorianas que é muito elogiada o tempo todo. E o sonho dele é se casar com ela, mas ele não se sente socialmente respeitado, prestigiado o suficiente para propor um casamento para ela. Ele não tem dinheiro, ele não tem um emprego ainda. Quando falam para ele, olha, você vai lá para Transilvânia, o cara que foi antes enlouqueceu, e você vai ter um negócio dele, se você conseguir, você vai ser efetivado aqui. Essa é a proposta que ele faz. Então ele vai em busca de um emprego e de dinheiro para poder consumar um casamento, ter uma família. Quando ele chega lá, ele encontra quem? Um conde, ou seja, ali, quando ele pergunta pro vampiro que o atende na porta, na verdade o vampiro pega ele na carruagem disfarçado, depois aparece de novo como o conde. Ele fala, você é o conde Drácula? Ele fala, não, eu sou o Drácula. Por que também que existe isso? Ele não se vê como conde. Conde é uma coisa inglesa, ele é um príncipe ali, ele é um rei.
é um voivode, né? É o posto político mais alto da Valáquia, né? Porque o Vlad era vivo. Então, assim, não existe poder sobre ele. Ele não deve satisfações políticas a ninguém. Diferentemente do Jonathan, que não tem sequer emprego, tem que fazer das tripas coração para poder ter um pouco de dinheiro, para poder ter um pouco de estabilidade profissional. O Drácula, ele não tem nenhum tipo de pudor para atacar homens e mulheres que ele deseja. O Jonathan se vê na iminência de fazer todo esse trabalho para ter um emprego, para se sentir digno de pedir a mão da amada dele. Ele está procurando, então, condições para ter uma família cristã. O Drácula mora com 3 vampiras, da forma como ele bem entende. E tem uma cena mais pra frente, quando o Jonathan vai tentar matar o Drácula, lá mais pro final, que é muito simbólico também, porque o Jonathan dá uma espadada no Drácula e pega uma bolsa, em vez de acertar o corpo do Drácula. E dessa bolsa, o Stoker usa essa palavra, sangra dinheiro, sangram moedas de ouro, ou seja, pro Jonathan, o Drácula é isso, é a realização de tudo isso que ele buscava. É o contrário do que ele estava querendo, do que ele estava buscando. De alguma forma, se estabelece aí uma dualidade desses duplos que vão depois se reorganizando conforme pessoas morrem, pessoas são utilizadas, mas fica muito claro que o que o Jonathan busca, o Drácula tem. E o que o Drácula quer? Ele quer circular pela Inglaterra. Ele quer se tornar invisível na Inglaterra. Ele quer aprender inglês o suficiente para se passar por cidadão inglês. Ele usa as roupas do Jonathan para ir para a Inglaterra. E ele quer, de alguma forma, conquistar esse território. O que acontece, então? O Jonathan vai ficar prisioneiro do castelo do Drácula. E existe um momento meio barba azul, em que o Drácula fala, você não pode entrar em um aposento trancado. Só que o Jonathan percebe que ele está preso. Tem um dia que é o único dia que ele tira o crucifixo dele da cabeceira da cama. E aí ele percebe que durante a noite ele foi atacado, porque ele acorda com 2 furos no pescoço, e ele vai ser então cada vez mais levado a crer que o Drácula está roubando as cartas dele antes de mandar para o correio para ler o que ele está falando, para ter certeza de que nada vai ser denunciado ali. Quando ele se percebe prisioneiro, ele começa a investigar o castelo. Ele descobre, por exemplo, um lugar onde existem tesouros. São vários tesouros com moedas de várias nações. Ou seja, o Drácula já vinha invadindo outros territórios, talvez como ele queria fazer na Inglaterra, acumulando esses tesouros. Ele encontra também um quarto, onde há 3 vampiras que o seduzem, né? E meio hipnotizando ele, seduzindo ele, as 3 experimentam o sangue dele e ele também experimenta o sangue delas. Isso também vai ser muito importante, vocês lembram da ideia do Renfield, das aranhas, dos padais, dos gatos, né, das moscas? Então, o Jonathan bebe o sangue de 3 vampiras e elas bebem o sangue dele, o Drácula bebe também o sangue do Jonathan. Existe uma economia do sangue aí, que vocês vão entender depois. É bem bacana. E aí, o que acontece? Enquanto, não sei se dá pra ver direito, mas enquanto o Jonathan está sendo sangrado pelas 3 vampiras, o que acontece? O Drácula já está na Inglaterra e ele ataca a Lucy. Começa a chamar ela no transe hipnótico, vai até o cemitério encontrar o Drácula. E ele começa então a se alimentar do sangue dela. Enquanto o Jonathan está preso, ela está então sendo atacada. O que acontece? A Nina consegue ter uma carta do Jonathan, porque ele foge pelas janelas do castelo. Assim como o Drácula saía pelas janelas do castelo como uma espécie de lagartixa, então existe uma outra aproximação entre os dois. Mas ele se machuca muito quando ele faz isso, né? Ele é um vampiro, ele não escala paredes como um vampiro, como uma aranha, né? Que é essa habilidade do Drácula também. E ele chega a ser resgatado por freiras. Nesse local ele manda uma carta para Nina, a Nina vai até a Transilvânia e eles se casam lá. Enquanto eles se casam lá, a Lucy morre. Ou seja, enquanto a Nina se torna a esposa do Jonathan, a Lucy se torna uma vampira com o Drácula. E enquanto, antes da Lucy morrer, enquanto o Jonathan se passeia
sangrado por 4 vampiros, né? Primeiro pelo Drácula, depois ele sabe, depois das 3 vampiras. A Lúcia recebe transfusões de sangue de 4 cristãos. Vocês têm um nobre, esse nobre é o Lord Godwin, que representa a aristocracia. Vocês têm um texano, cowboy, que é o Príncipe Morris, que representa os Estados Unidos. Vocês têm o Seward, que representa a ciência, que é um médico, psiquiatra. E vocês têm o Van Helsing. Vocês se lembram que havia esses dois polos, né? Ciência e superstição. O Van Helsing ele é chamado quando a Lúcia começa a apresentar os sintomas de ataques vampíricos. Ele vem do meio dos dois, ele vem da Holanda. Ou seja, ele não está nem no extremo da Inglaterra, nem da Transilvânia. E ele é descrito como um filósofo metafísico, ou seja, é um cara que usa técnicas moderníssimas para a época, como mesmerismo, né, hipnose, transfusão de sangue, mas que usa alho, crucifixo, ou seja, os apotropaicos, que são coisas que a superstição diz que tem poder contra o diabo, contra os seres malignos. Então ele é o meio termo ali, né? E isso não é por acaso, né? Ele traz um pouco esse equilíbrio, né? A Lúcia, então, se transforma numa espécie de alvo preferido do Drácula. Ela morre, né? E aí você começa a ter alguns paralelos sendo cada vez mais evidenciados. O Bram Stoker começa a usar uma linguagem bastante religiosa nessa parte. E aí alguns dos aspectos anteriores da obra vão se revelando, né? Vão se ressignificando. Então, por exemplo, se vocês pensarem em como ele é descrito o tempo todo associado ao diabo, vocês começam a perceber que ele não só tem esse nome de filho do dragão ou filho do diabo, né, mas ele vai ser, de alguma forma, contraposto ao cristianismo no geral, às figuras cristãs. Então, por exemplo, o principal ritual do cristianismo é a Eucaristia. Então, você pega o sangue de Cristo e divide entre os fiéis. O vampiro pega o sangue de várias pessoas e concentra nele. Vocês têm o Espírito Santo como uma pomba, né? Pensado como uma pomba da paz. O Drácula se transforma em morcego. Vocês têm Jesus como um pastor dos homens. E o Drácula é uma espécie de pastor também. Ele pastoreia lobos. Tem uma cena em que uma cigana chega para reclamar na janela dele de que o filho dela sumiu. E o Drácula, com um aceno, começa a pastorear os lobos da região e os lobos devoram essa cigana. Depois o Drácula dá o bebê dela para as vampiras devorarem. E ele é um lobo também, ele se transforma em lobo. Então assim, não é um pastor, né? A humanidade cristã é um cordeiro, ele é um lobo, literalmente ele se transforma em lobo. Vocês têm também essa ideia de que ele está no nadir, né? O ponto mais baixo de um lugar. Tem o ápice e o nadir. O nadir da Transilvânia, no fundo do castelo do Drácula, é um local onde está o caixão dele, onde ele dorme. E essa terra, que é descrita como uma terra banhada de sangue, é uma terra que ele tem que, inclusive, levar para outros lugares, se ele quiser dormir em outros lugares, né, tem que transportar essa terra. É o ponto mais baixo da Transilvânia e é o ponto mais perto do inferno. E a gente tem vários momentos o Stoker sugerindo que os poderes do Drácula vieram de alguma espécie de pacto com o diabo. E aí a gente começa a pensar, no folclore europeu, o que vai denunciar um pacto com o diabo? A gente tem na literatura fantástica, por exemplo, o Reflexo Perdido, do Paul Hoffman, que mostra como que o homem que faz um pacto com o diabo deixa de ter um reflexo no espelho. Esse reflexo ganha a vida como um roubo dele. Você tem as histórias dos homens sem sombra, do chamiço. Ou seja, um homem que faz um pacto com o diabo fica sem sombra. O Drácula não tem nem sombra, nem reflexo. Então hoje a gente pensa, pô, vampiro não tem reflexo, vampiro não tem sombra, vampiro não sai em fotografia, de repente isso é aceito como algo quase biológico. Mas nessa época, o leitor, ele não está lendo como se fosse algo já consagrado, ele está associando isso à literatura da época. A literatura da época coloca a falta de reflexo e a falta de sombra como sinais do pacto satânico. Você tem também essa ideia de ele ser uma espécie de rei de vivo. Né? Ele não morre, ele é imortal, mas ele, com essa morte em vida dele, ele condena outras pessoas à morte em vida. Ao contrário dessa ideia de uma ressurreição cristã que salva a humanidade dos seus pecados e que tenta, de alguma forma, preparar um terreno para uma salvação da alma. Então a ideia é
tudo que você pode fazer para criar a imagem do Drácula como uma espécie de anticristo, ali é feita de uma forma muito sistemática. E a Lucy também, né? A gente tem uma descrição dela como uma espécie de anti-Madonna, né? Uma espécie de anti-Nossa Senhora. Enquanto a mina é o tempo todo elogiada pelo instinto maternal dela, a Lucy, uma vampira, ela começa a beber sangue de crianças. Quando vão atrás dela, na cripta em que ela foi enterrada, para enfiar uma estaca no coração dela, ela aparece segurando um bebê. A primeira coisa que ela faz quando vê que tem gente atrás dela é soltar o bebê no chão, sem o menor cuidado. O bebê se esborracha no chão. Ou seja, ela é uma anti-mãe. E a Lucy já tinha uma espécie de tendência a fugir um pouco dessa curva da virtude vitoriana. Então, ela tem 3 pretendentes. 3 dos 4 homens que doam o sangue pra ela são pretendentes dela, que pediram ela em casamento. E eles são escolhidos, né, como disse o Brandfolk, por questões de hereditariedade, nacionalidade e de mérito pessoal. Ou seja, o nobre, o cientista e o americano, que ele falava que os Estados Unidos vai ser a potência do século XX, muito antes disso se tornar realidade. O Van Helsing vem como um quarto elemento, né, para completar esse quadro, mas ela tinha já o desejo de se casar com os 3. Ou seja, o Drácula não tinha 3 esposas, 3 noivas, 3 vampiras. Ela gostaria de estar com os 3 pretendentes dela. Ela falou, eu não consigo me escolher, não consigo escolher, não consigo me decidir por um deles. Só depois de um tempo que ela vai optar pelo nobre. E aí, antes de eles consumarem o casamento, ela infelizmente morre. Mas existe essa construção social, esse panorama dessa equipe, né? Então, assim, quando vocês têm a destruição, né, do corpo da Lucy, o que acontece? O Drácula, então, sem a Lucy, ele passa a procurar a Nina. Ele não tem mais essa duplicata da Lucy, não tem mais. Né? Primeiro você tem o Drácula como grupo do Jonathan, depois como grupo da Lucy. A Lucy sendo destruída, ele passa a assediar a Nina. E o que ele faz? Ele se torna uma névoa. E a Nina está protegida dentro do sanatório de um dos pretendentes da Lucy. E o Drácula entra como uma névoa pela janela. Essa é uma cena de uma narrativa vampírica alemã, chamada O Estrangeiro Misterioso. O Stoker recupera essa cena, só que em vez de ser simplesmente, olha só, o vampiro se transforma em névoa, é um poder do vampiro, isso é normal. Não, ele coloca da seguinte forma: sob a luz do luar, o vampiro pode se tornar intangível e translúcido como uma névoa. Ou seja, ele está ligado à lua. O sol enfraquece o vampiro. A lua, que é mutável, né, que não é constante, dá uma amplificação aos poderes dele. E isso aparece também. O vampiro do Polidori, ele é ressuscitado pelo luar. E o Varney, o vampiro, também é ressuscitado pelo luar. Ou seja, essa relação com a lua foi recuperada de uma forma única. Né? E existe uma passagem que filme nenhum jamais vai conseguir reproduzir, que é a mina vendo um tufão de névoa se formando na frente dela, até se consolidar na figura do Drácula, como uma lembrança de uma lenda que ela ouvia quando era criança. Então ela vê uma espécie de relação com um gênio gelado, um gênio de fogo que ela ouvia nessa lenda quando era criança, só que fundido de uma coisa só. Ou seja, o Drácula ele é frio e ele é quente, ele é gelo e ele é fogo, ele é dual, né? Eles são os extremos ao mesmo tempo, sem esse meio termo. Né? E ela vai então falar que a névoa representa o frio e os olhos vermelhos dentro dessa névoa representam o fogo. Aí sim ela entende o que é o Drácula, e nesse momento ela não reage ao avanço dele, ele batiza ela com o próprio sangue. Né? Então não te lembra as transfusões que já aconteceram por aí. Né? Então, o Jonathan bebe o sangue das vampiras, o Drácula bebe o sangue do Jonathan, aí depois a Lucy bebe o sangue da Lucy, a Lucy recebe as transfusões, ele bebe de novo o sangue da Lucy, dá o sangue dele para a Nina beber, né? Então o que acontece? Ele dá para a Nina o sangue de todo mundo. O sangue de cada um deles está sendo
bebido ali, não é só o segundo do Drácula, como se houvesse essa manutenção, essa permanência de algo ali. E vocês vão ver que o professor vai falar explicitamente disso, né? Não é só um detalhe, assim, ele mesmo dá essas chaves do filme. Aí você fala, se ele é fogo, ele é gelo, o que mais que ele é? Ah, ele é um príncipe, né? Um voivode, ou um conde, né? Como os ingleses vão enxergar o título dele. Mas ele prepara a comida do Jonathan, ele não tem servos, ele vai com a carruagem buscar o Jonathan no ponto de encontro. Então ele tem essas dualidades e ele é morto, mas ele é vivo. Ele é sólido, mas ele é intangível. Ele é velho, mas ele é jovem. Né? Ele é homem, mas ele é animal. E vocês vão vendo assim, vários momentos isso sendo apresentado. O Drácula como duas coisas. Como é que o Van Helsing vai propor a destruição do Drácula? Ele vai organizar então essa equipe inteira e vai falar. A solução para esse problema é simples. Ele vai falar, ó, deixemos de ser dois para sermos um só, pois assim obteremos o feliz êxito. Ou seja, está falando de integridade. Está falando de algo que é o seguinte, poxa, o Jonathan é mordido pelo Drácula quando? Quando ele tira o crucifixo da cabeceira. Simbolicamente, o que isso pode representar? Ele se deixa seduzir pelas vampiras, ele bebe o sangue delas. O que isso quer dizer? O vampiro precisa do convite da pessoa para entrar em casa. O que isso significa? Então, essa ideia de você ter, de um lado, o extremo da superstição e do outro, o extremo da virtude, da ciência, do humanismo, é visto, de certa forma, como algo não natural, como algo que abre espaço para recaídas, para deslizes morais, sexuais. O que acontece é, vem alguém do meio dos dois lugares e fala, não, nós precisamos ser uma coisa só. Nós não podemos ser bons virtuosos, humanistas, cientistas que na hora que vê uma vampira está lá bebendo sangue. Nós não podemos ter uma conduta social que busca reproduzir um modelo de cristianismo no dia a dia e ao mesmo tempo querer 3 noivos. Então é uma questão moral que vai ser colocada. Alguns vão ver como moralismo, alguns vão ver como uma espécie de solução simbólica para o problema também. No final do livro, o que acontece? Esse aqui é o livro onde saiu o texto que está mais completo sobre essa lei disponível. Está esgotado, mas já está para achar usado ainda. Toda essa equipe vai, então, aproveitar que a mina está com um vínculo telepático com o Drácula. E usando o vínculo telepático que ela tem com o Drácula, usando hipnotismo, mesmerismo, eles vão saber onde está o Drácula em cada momento. Eles vão perseguir o Drácula pela Europa. O Drácula volta então para a Transilvânia, eles vão atrás. E eles começam a tentar, então, se livrar primeiro dos ciganos, do Drácula. Ele é um monstro, mas lá ele é um soberano. Ele não ataca os súditos dele, não vai atacar os ciganos que estão ali. Ele vai pegar uma criança ou outra, mas ele é o chefe dessas pessoas, ele é o líder dessas pessoas. Então é uma outra questão também que ele é levantada lá. E o Jonathan tenta matar o Drácula, acontece essa cena do ouro que escorre, e ele tenta também cortar a cabeça do Drácula, mas ele consegue degolar o Drácula, mas ele não consegue decapitar o Drácula. O Drácula continua fugindo. E quem vai conseguir matar o Drácula é o Príncipe Morris, que é o texano americano, que vai enfiar uma faca de caça, uma faca boa, no coração do Drácula. Nesse momento, a testa da mina, que tinha uma marca, que foi queimada na hóstia, fica curada, um sinal de que ela está livre, né, de se tornar uma vampira desse destino dela. E então, existe um momento ali de retorno à calmaria, em que as pessoas percebem que o mal já passou, né? Mas depois de um tempo a mina engravida. E isso não aparece também em filme nenhum. Essa conclusão, que eu acho importantíssima, vai falar, por exemplo, que escolheram o nome Quincy. Porque o Quincy morre, né? Se falar. O Drácula consegue dar um golpe nele, né, com a faca no peito, quebra o pescoço dele e ele morre ali, né, depois de esfaquear o Drácula. Eles, em homenagem ao Quincy, dão o nome de Quincy Harker para esse bebê, né?
E o Jonathan fala o seguinte: eu sei que secretamente a Mina acredita que o nome traz um pouco da alma do Quincy. E mais, eu acredito que para ela, a alma de todos nós está viva nessa criança. E coloca esse nascimento como um recomeço. Então, é como se você pensasse o seguinte, se a gente retomar essa teoria do sangue que ele faz, essa economia do sangue, pegando o Leibniz como uma espécie de chave interpretativa. É como se ele estivesse dizendo, olha, a Inglaterra tem seus méritos, né? A gente tem aqui o caráter da nobreza, a gente tem os trabalhadores que se esforçam, né, na figura do Jonathan, a gente tem os cientistas, na figura do Seward, né? Mas isso não é tudo. Né? A gente tem a Lucy, tem a Mina então como essa nova mulher que representa esse começo do feminismo lá, existe um movimento chamado Nova Mulher. E a Mina é muito descrita como uma proto-feminista nesse sentido. Essas mulheres se reuniam, por exemplo, na época, para andar de bicicleta, para fumar charuto em público, que eram coisas extremamente escandalosas, né? Elas estavam tentando, como se fossem pequenos flash mobs, né? Fazer um desafio à norma ali. E aí, vocês têm a Lucy, que é outro perfil, uma mulher mais, talvez mais pueril, um pouco mais fútil, né? Mas que tem uma vitalidade, é uma pessoa engraçada, uma pessoa vivaz, né? Ela tem o seu charme também, ela é muito bonita. E tudo isso, de repente, vira como se fossem ingredientes de uma forma para um novo homem. O homem do século XX, ele tem que ter um pouco de cada coisa. Ele tem que ser um pouco Van Helsing, e ele tem que ser íntegro, tem que parecer não como o extremo da ciência, não como o extremo da superstição, mas como uma mestra de tudo isso, como uma amálgama. E aí esse bebê que aparece no final, de certa forma, surge como uma solução para o problema. E você fala, poxa, mas a solução não foi a morte do Drácula. E por que termina? Porque o desfecho é o nascimento dessa criança. Então, eu acredito que essa estruturação esteja discutindo também esse caráter de polarização comportamental da era vitoriana. Essa espécie de tentativa do homem vitoriano, da mulher vitoriana, se comportarem como algo não animal. E aí o animal é o colonizado. Você fala, olha, a gente invadiu a Índia, o indiano faz isso, isso, aquilo, então eu como negro não posso fazer isso. Agora a gente vai invadir os Estados Unidos. Os ameríndios fazem isso, isso, isso. Nós como ingleses não podemos fazer isso. Então, esse grau de civilização afetado e repressor da era vitoriana é um pouco criticado pelos Tolkien no romance. Os Estados Unidos aparecem como uma próxima grande nação. Ele fala isso, olha, o que a Inglaterra é para o século XIX, os Estados Unidos vai ser para o século XX. E de repente ele mistura tudo e fala, olha, isso resolve o problema. Então assim, não sei até que ponto isso é consciente, isso são chaves interpretativas que deixam leituras abertas, mas eu acho que é uma leitura que a gente pode fazer com elementos do romance, né? E o fato de essas cenas terem sido feitas lado a lado, muitas vezes, para mim demonstra uma intencionalidade do autor. Então eu queria ver se vocês têm alguma pergunta também para fazer, para a gente poder aprofundar um pouquinho, assim, algum aspecto. Eu tentei ser o mais breve possível, assim, daria para falar de vários aspectos, mas se vocês tiverem alguma questão, se quiserem que eu aprofunde, à disposição.